Neste vídeo eu vou te mostrar como faz para calcular e também declarar a reorganização societária que aconteceu entre o Grupo Gereissati e a Iguatemi. Mas antes de irmos aí para o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, então vamos lá. Mas antes de calcular qualquer coisa, precisamos primeiro entender o que aconteceu. Existem duas situações. Primeiro nós temos de um lado os acionistas de Gereissati, do Grupo Gereissati, e do outro nós temos os acionistas de Iguatemi. Toda essa galera foi convertida em ações de IGTI11, existia JPSA3 e também IGTA3. Toda essa galera foi convertida em IGTI11 ou IGTI3. O que acontece é que os fatores são diferentes. Então eu montei uma tabelinha aí, você está vendo. Primeiro, quem tinha ações de JPSA3 e pediu a conversão para IGTI11 foi o fator de 7 para 1. Isso significa que 7 ações de JPSA3 viraram uma ação de IGTI11. Bom, na segunda linha aí nós temos os acionistas de JPSA3 que pediram a conversão para IGTI3. E aí o fator é de 100%, significa que uma ação de JPSA3 virou uma ação de IGTI3. Esse é o caso mais fácil que tem, porque é só uma troca de ticker, não existe nenhum cálculo a ser feito. E por fim nós temos aí os acionistas de IGTA3 que se tornaram IGTI11. E aí existe um fator de proporção de 15,964. Eu sei que parece meio confuso assim falando, mas é tranquilo. Eu montei uma planilha aqui para a gente poder organizar e fazer todos esses cálculos. Eu vou deixar o link dessa planilha aqui embaixo. Primeiro aviso, essa planilha vai vir bloqueada, você não precisa me solicitar o acesso. Você vai vir aqui em arquivo, nesse canto superior esquerdo aqui, e fazer uma cópia. Quando você fizer essa cópia, esse arquivo, essa planilha vai ficar disponível no seu Drive e lá você vai poder alterar os dados ali. Bom, então vamos lá. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Mais uma coisa, existem duas abas, a aba 01 e a aba 02. Por que existe isso? Porque os fatores são diferentes. Então, aqui a aba 01 é quem tinha IGTA3 e foi convertido em IGTI11. A segunda aba aqui é quem tinha ações de JPSA3 e foi convertida em IGTI11. Por que não existe a aba aqui de quem tinha JPSA e foi convertido em IGTI3? Porque não existe cálculo, é de 1 para 1, é só mudar o ticker lá na descrição da declaração e acabou. Mas voltando aqui, a estrutura também é igual, mas eu vou dar uma passada pelas duas. Aqui você vai precisar preencher a quantidade de ações e o preço médio que você tinha lá na época dessa reorganização. Nesse caso aqui, as ações de GTA3, eu preenchi aqui 100 unidades a R$50. Eu não tinha nenhuma dessas ações, todos os valores que eu coloquei aqui foram só para exemplos. Então, 100 ações a R$50, totalizando R$5.000 de investimentos. Nessa parte de baixo aqui, existe o fator, nesse caso aqui de 15,964%. Então, vindo aqui mais para baixo, ele já dá o resultado de toda essa brincadeira. Resultado parcial, porque ainda tem mais um ponto. Nesse caso aqui, entraram 100 ações de GTA3 a R$50 e saíram 15 ações de IGTI11 a R$313,20 de preço médio, totalizando R$4.698,07. Se você olhar, tem mais uma linha aqui que é frações. Por que frações? Porque esse cálculo aqui não dá certinho, ó, não dá redondo. Se você pegar aqui 100 ações e multiplicar por esse fator aqui de 15,964%, dá 15 ações,964, e não tem como pagar esse 0,964. Então, o que faz quando acontece isso? Junta esse pouquinho de todo mundo, essas frações, leva isso a leilão, leva isso a mercado e depois deposita para as pessoas o dinheiro referente a essas frações. Nesse caso aqui, existe um custo atribuído de R$301,93 para essas frações. Uma outra coisa é que o patrimônio não alterou. Antes você tinha R$5.000, nesse exemplo aqui tinha R$5.000 investidos em IGTA3. Agora continuou R$5.000, só que a representação está diferente. Agora são 15 ações de IGTI, mais as frações ali que mantiveram os R$5.000 de patrimônio. Só mais uma coisa aqui, de o porquê que esse preço médio subiu tanto. Antes era R$50 e foi para R$313,20. Por que isso acontece? Como o patrimônio não altera, você tem o mesmo dinheiro para ser dividido por menos ações. Você tinha 100 ações e agora você tem 15. Então, automaticamente, o preço médio sobe. Descendo aqui mais um pouquinho, nós temos mais esse quadro aqui, que é cálculo de lucro ou prejuízo de frações. Por que raios existe isso? Lembra das frações que sobraram lá? Nós também precisamos declarar o resultado dessa brincadeira. E como que declara isso? Você vai declarar como uma venda de ações comum. Você vai olhar lá no seu extrato,
no extrato da sua corretora, olha lá quanto você recebeu na conta e preenche aqui, ó, valor recebido, quanto você recebeu na conta referente a essas frações. Lá no seu extrato está discriminado o valor e referente ao quê? Vamos supor que eu recebi aqui R$ 500. Nesse caso, existe um lucro de R$ 198,07. Pode ser prejuízo também. Vamos supor aqui que eu recebi R$ 250. Nesse caso, existiria um prejuízo de R$ 51,93. E como faz para apurar o resultado aqui? Você vai apurar como uma venda de ações comum. Então, olha lá o mês que você recebeu, vê ali o que você vendeu naquele mês e soma essas ações aqui, essas frações lá e apura o resultado. Se o volume de vendas naquele mês que você recebeu essas frações foi superior a R$ 20.000, aí tem que calcular ali um possível DARF. Agora, se foi prejuízo, você também pode usar isso para compensar. Então, calcula como uma venda de ações comum. Inclusive, pode imputar isso aqui naquela isenção de R$ 20.000. Bom, mas voltando aqui, acabou por aí? Ainda não. Nós tivemos um outro evento corporativo, que é um desdobramento. O que é um desdobramento? É dividir um mesmo pedaço em várias partes. Por exemplo, pense em uma pizza. Você tem uma pizza e divide ela. Nesse caso aqui foi de 1 para 10, ou seja, uma pizza cortada em 10 pedaços. Você continua com uma pizza, só que agora dividida em vários pedacinhos. E é o que aconteceu aqui. Antes tinha 15 ações a R$ 313,20 e agora ficou 150 ações a R$ 31,32. Mas note que o patrimônio em IGTI11 não mudou, continuou R$ 4.698,07. E é esse último campo aqui que nós vamos informar lá no programa da Receita Federal. Então, vamos lá informar isso aqui e eu já volto aqui nessa planilha para explicar aqui a situação de JPSA, mas vamos dividir isso aqui para não ficar muito confuso. Aqui no programa da Receita Federal, nós vamos utilizar o menu Bens e Direitos. Aqui no menu Bens e Direitos, nós temos duas situações. Primeiro, quem vinha carregando isso desde 2020, então você já declarou isso na sua última declaração. O que vai fazer? Vai repetir o lançamento que você fez lá, você vai repetir ele aqui, colocar o grupo 03, código 01, país vai deixar em Brasil, CNPJ você vai informar o CNPJ da empresa, o mesmo CNPJ que você informou lá na última declaração. Eu deixei aqui num bloco de notas, só para facilitar, tá? Mas é só copiar lá da última declaração. E aqui em discriminação é a mesma que você preencheu lá na última declaração. Porém, nós temos que fazer um ajuste nessa discriminação. Antes, você tinha declarado IGTA 3, nesse caso aqui, 100 unidades a R$ 50. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos zerar essa quantidade, nós vamos botar 0 unidades. Por que 0? Porque isso aqui não existe mais, você não tinha isso aqui em 31/12 de 2021. Aqui a situação de 31/12 de 2020 é só copiar lá da última declaração, pegue sua última declaração e vê lá o que você informou. Nesse caso aqui é R$ 5.000. E situação de 31/12 de 2021 é 0. Por que 0? Porque isso aqui não existe mais. Então, só dá um ok aí, repete, modifica ali a discriminação, repete a situação também de 31/12 de 2020 e zera a posição de 31/12 de 2021. Agora, o segundo lançamento é para quem já vinha carregando desde 2020 e também para quem comprou ali em 2021 e acabou passando pelo processo. Você vai fazer um novo lançamento, grupo 03, código 01, país deixa em Brasil, CNPJ, nós vamos informar o CNPJ da Iguatemi. E aqui na discriminação você vai informar o que você tinha. Nesse caso aqui é IGTI 11, as ações de IGTI 11, 150 unidades, a um preço médio de R$ 31,32. Informa também qual é a empresa e onde isso estava custodiado em 31/12. Situação de 31/12 de 2020 é 0, porque isso aqui não existia lá. E em situação de 31/12 de 2021, nós vamos copiar lá da planilha, ó, 4.698,07. Só copiar aqui, ó, 4.698,07, preencheu ali, só dá um ok e pronto. A posição está declarada. Só uma coisa, de onde surgiram todos esses dados aqui? A quantidade e o preço médio. Lá da planilha, ó, última coluna aqui, último bloco, ó, IGTI 11, 150 unidades, preço médio e também a situação de 31/12. É só isso. Uma coisa que você precisa ficar atento aqui nessa situação aí de IGTA para IGTI é que os CNPJs são diferentes. O CNPJ de IGTA é um, o CNPJ de IGTI é outro. Então,
fica atento aí nessa troca de CNPJ para não declarar errado. Bom, então vamos voltar lá para a planilha, porque nós vamos agora ajustar a situação de quem tinha JPSA e foi convertido em IGTI 11. Então, aqui a estrutura de informação é basicamente a mesma. Você vai informar aqui a quantidade e o preço médio da posição de JPSA 3 lá na época dessa reorganização. Nesse caso aqui foram 100 ações a R$30, totalizando 3.000. Mais embaixo aqui tem o fator de proporção, nesse caso aqui de 7:1, totalizando aqui um resultado parcial de IGTI 11, 14 unidades, R$210 de preço médio, a 2.940 de custo total. Também existem as frações, mesmo caso do anterior, você vai calcular isso aqui como um resultado de venda de ações, você preenche aqui para ver qual é esse resultado, então olha lá no seu extrato, vê o quanto você recebeu, vamos supor que seja R$100, existe aqui um lucro de R$40 e você vê ali como um resultado de ações comum, podendo ser imputado ali na isenção de 20.000. Também houve um desdobramento em 1:10, então lembra, após o fator ali de proporção, saiu 14 unidades de IGTI 11 a R$210. Após o desdobramento, continua IGTI 11, obviamente, porque só cortou ali em mais pedaços, não mudou a empresa. A quantidade foi de 140 e o preço médio caiu para R$21, mantendo 2.940. Só uma coisa que, voltando aqui, é o mesmo caso, o patrimônio não altera. Antes você tinha R$3.000 investidos em JPSA e agora continuou R$3.000, só que de forma diferente. Tem as ações de GTI e também as frações. Nada muda nessa parte de patrimônio, de valor patrimonial. Bom, então vamos lá para o PGD informar essa situação aqui. Essa situação aqui, você não precisa fazer 2 lançamentos, mesmo que você tenha vindo carregando isso de 2020. Por que que não precisa? Porque o CNPJ é o mesmo. O CNPJ de JPSA é o mesmo CNPJ de IGTI 11. Então, nós só vamos aqui alterar a discriminação. Faz um novo lançamento, código grupo 03, código 01, país deixa em Brasil, CNPJ nós vamos copiar aí, nesse caso aqui eu já deixei minha colinha aqui para facilitar, e na discriminação é que nós vamos fazer o ajuste. Antes você teria declarado ali JPSA 3, tantas quantidades, a um preço médio de tantos reais. Agora nós vamos fazer o ajuste, nós vamos trocar essa discriminação para ações de IGTI 11, 140 unidades, a um preço médio de R$21, qual é a empresa e onde isso estava custodiado. Aqui a situação de 31/12 é a seguinte, nesse nosso caso aqui, a situação de 31/12 de 2020 era R$3.000. Como eu sei qual é a minha situação de 31/12 de 2020? Só olhar na última declaração, porque você tem isso declarado lá. E a situação de 31/12 de 2021 é, nesse caso aqui, R$2.940. Só preencher ali e dar um ok, pronto, está declarado. Eu sei que nesse momento algumas pessoas vão falar assim, mas eu não tinha isso lá em 31/12 de 2020, como eu vou declarar isso? Bom, se você não tinha em 31/12 de 2020, a posição aqui é em 0. E aqui na discriminação você informa aí o que a planilha cuspiu lá. Nesse caso aqui foi 140 unidades a R$21. Só isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido aí como fazer este ajuste. Eu sei que olhando tanto número assim, puxa para cá, puxa para lá, faz um ajuste, faz outro, pode parecer confuso, mas calma, porque não é tão confuso assim, é relativamente tranquilo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, volte esse vídeo, reveja ali os pontos. Se mesmo assim a sua dúvida persistir, deixe aí nos comentários que eu te respondo. Um abraço e até a próxima!